Você já parou para pensar em como o narcisista consegue manter as pessoas presas em um ciclo de manipulação emocional? Parece que, não importa o que você faça, é sempre você que acaba no papel de culpado. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de quebrar essas correntes e recuperar o controle sobre sua vida? O estoicismo, uma filosofia milenar, pode te oferecer as ferramentas necessárias para resistir a esse jogo tóxico. A maioria das pessoas não faz ideia de como o poder está nas suas mãos. E é exatamente isso que o narcisista não quer que você descubra. Que a sua paz, sua liberdade e sua felicidade não dependem dele. Neste vídeo, você vai aprender a transformar o caos em serenidade, a manipulação em oportunidade de crescimento e a dependência emocional em autossuficiência. Pronto para descobrir como quebrar as correntes do narcisismo com o estoicismo? Primeiro, reconheça o ciclo do narcisismo. Para quebrar o ciclo do narcisismo, o primeiro passo é entender como ele se desenrola. O narcisista sempre busca manter você preso em uma teia de manipulação, jogando com suas emoções e distorcendo a realidade para que você se sinta culpado ou dependente. Essa manipulação não acontece de forma óbvia, mas com sutileza. O estoicismo ensina a importância de observar esses padrões sem se deixar levar pela tempestade emocional. Assim como um marinheiro que navega em meio a uma tempestade sem perder a calma, você deve observar sem se deixar ser arrastado por essa turbulência emocional. O ciclo narcisista começa com uma fase de idealização, em que o narcisista te coloca em um pedestal. Isso, porém, rapidamente muda para a fase de depreciação, onde ele começa a te desvalorizar, sempre manipulando sua autoestima. O estoicismo nos ensina que não devemos ser abalados pelas percepções dos outros, e isso se torna vital ao lidar com o narcisista. Quando você começa a enxergar essas dinâmicas com clareza, percebe que a opinião do outro não define quem você é. O que o narcisista faz é um reflexo de suas próprias falhas, e não de suas qualidades. Reconhecer o ciclo também significa aceitar que ele pode se repetir diversas vezes se você não agir. O narcisista manipula a realidade para que você se sinta incapaz de sair do relacionamento, seja ele romântico, familiar ou profissional. O estoicismo nos dá as ferramentas para ver além dessa manipulação. Assim como Marco Aurélio refletia sobre como as pessoas agem de acordo com seus princípios internos, você também deve reconhecer que o comportamento do narcisista é movido por suas próprias inseguranças, e não por algo que você fez de errado. Ao adotar essa perspectiva, você se liberta do controle que ele tenta exercer sobre você. Imagine-se em um cenário onde o narcisista começa a usar táticas de gaslighting, fazendo você duvidar da sua própria sanidade. Em vez de reagir imediatamente, aplique os ensinamentos estoicos. Observe, reflita e mantenha sua mente clara. Quando você entende o ciclo de manipulação, pode se afastar emocionalmente e não ser pego pela rede de controle que o narcisista tenta tecer. Esse reconhecimento é a primeira chave para quebrar as correntes do narcisismo. E, com o tempo, você perceberá que o controle que o narcisista parecia ter sobre você é uma ilusão. Segunda, pratique o controle emocional estoico. Manter o controle emocional é uma das maiores virtudes do estoicismo, e essa habilidade se torna indispensável ao lidar com um narcisista. Eles são mestres em provocar reações, seja com críticas sutis ou ataques diretos, buscando desestabilizar emocionalmente. O estoicismo, no entanto, nos ensina o princípio de apatia, que é a capacidade de permanecer imperturbável diante de tais provocações. Imagine-se em uma situação onde o narcisista tenta desencadear uma briga. Ao invés de reagir com raiva, aplique o controle emocional estoico. Responder com calma e clareza não apenas protege sua paz, mas também desarma o narcisista, que não consegue o resultado que deseja. Este controle emocional não significa ser insensível ou ignorar suas emoções, mas sim não deixar que elas assumam o comando. Você ainda sente, mas não reage impulsivamente. Pense em um samurai treinado para manter a serenidade no calor da batalha. Assim também deve ser sua postura diante de um narcisista. Quando você internaliza esse princípio estoico, a manipulação perde força, pois o narcisista
Depende da sua reação emocional para exercer o controle. Ao não reagir, você impede que ele influencie sua mente e suas ações. Além disso, é fundamental que você desenvolva uma prática diária de autodomínio. Meditação, reflexões matinais e exercícios de respiração podem te ajudar a fortalecer essa habilidade. O controle emocional é como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele se torna. Quando as situações difíceis surgirem, como acusações injustas ou jogos emocionais que o narcisista utiliza, você estará mais preparado para lidar com elas sem perder o equilíbrio. O estoicismo nos lembra que, enquanto não controlamos o que os outros fazem, temos total controle sobre como escolhemos reagir. Por fim, lembre-se de que o narcisista prospera em um ambiente de reações impulsivas. Quando você não permite que suas emoções sejam manipuladas, você cria um escudo protetor em torno de si. A paz interior que o estoicismo promove é um antídoto contra as tentativas do narcisista de desestabilizá-lo. Não é uma fraqueza não reagir às provocações, mas sim uma prova de força. A verdadeira vitória, como ensinam os estoicos, está em manter-se sereno em meio ao caos. Terceiro, defina limites inquebráveis. No estoicismo, um dos princípios mais valiosos é a clareza sobre o que está sob seu controle e o que não está. E quando você está lidando com um narcisista, essa linha precisa ser bem definida. Definir limites inquebráveis é uma forma de proteção emocional que impede o narcisista de invadir seu espaço pessoal. Pense em seus limites como uma muralha que protege seu interior das tentativas do narcisista de minar sua autoestima e confiança. Esses limites devem ser claros e firmes, não apenas para o narcisista, mas também para você mesmo. Quando você define o que aceita e o que não aceita, a manipulação se torna muito mais difícil. Uma forma prática de estabelecer esses limites é se posicionando de forma assertiva, mas calma. Por exemplo, se o narcisista tentar invadir seu espaço emocional com críticas constantes ou comportamentos manipulativos, você pode dizer algo como: eu respeito sua opinião, mas não aceito ser tratado dessa forma. O estoicismo ensina que não podemos controlar o que os outros fazem, mas temos total domínio sobre nossas respostas. Definir limites claros é a maneira de dizer ao narcisista que você não permitirá que ele ultrapasse as barreiras da sua paz interior. Esse posicionamento claro é fundamental para manter seu equilíbrio. É importante também que você seja consistente ao aplicar esses limites. O narcisista é habilidoso em testar suas barreiras, buscando brechas para continuar manipulando. Se você ceder em algum momento, ele rapidamente perceberá e tentará se aproveitar. O estoicismo nos lembra que a prática da disciplina e da consistência é o caminho para uma vida tranquila e equilibrada. Assim como um soldado estoico se mantém firme em sua posição, você também deve manter-se firme em seus limites, mesmo quando a pressão aumenta. Definir limites inquebráveis não é apenas um ato de autoproteção, mas uma demonstração de amor próprio. Ao estabelecer o que você aceita ou não, você está escolhendo priorizar sua paz mental e seu bem-estar. Quando você vive segundo os valores do estoicismo, compreende que sua felicidade não depende da aprovação externa, e sim da sua capacidade de manter seus princípios intactos. Esses limites não são barreiras para impedir conexões, mas sim para garantir que apenas relacionamentos saudáveis e respeitosos façam parte da sua vida. Quarto, rompa o ciclo da validação externa. Um dos maiores desafios ao lidar com um narcisista é escapar do ciclo de dependência emocional que ele tenta criar. Narcisistas prosperam ao fazer você buscar sua aprovação constantemente, mas o estoicismo nos ensina uma verdade poderosa. A verdadeira validação vem de dentro, não dos outros. Romper esse ciclo de validação externa é libertador. Quando você começa a valorizar sua própria opinião, suas ações deixam de ser influenciadas pela necessidade de agradar o narcisista. Isso não significa ser arrogante, mas sim ter uma autoconfiança sólida, fundamentada nos seus próprios valores, como um verdadeiro estoico. Para romper esse ciclo, é crucial que você comece a substituir a aprovação externa pela autossuficiência emocional.
Um exemplo prático seria reavaliar a forma como você toma decisões. Se antes você consultava o narcisista ou se preocupava com o que ele pensaria, agora você deve se perguntar: estou agindo de acordo com os meus valores estoicos? Quando você adota essa mentalidade, suas ações são guiadas por princípios internos e não pelas reações do outro. Assim como os filósofos estoicos se ancoravam em suas virtudes para tomar decisões, você também deve se basear no que acredita ser certo, independentemente da aprovação externa. Esse processo pode ser desafiador, especialmente se você está acostumado a buscar validação constantemente. O narcisista vai perceber essa mudança e provavelmente tentará reacender a chama da dependência emocional. Porém, o estoicismo ensina que não devemos nos deixar abalar por essas tentativas. Imagine-se como uma rocha firme em meio a uma tempestade. A força do narcisista é a tempestade, mas sua autossuficiência emocional é a rocha que permanece inabalável. Cada vez que você rejeita a necessidade de validação externa, você enfraquece o poder que o narcisista tem sobre você. Romper o ciclo da validação externa é, na verdade, um processo de reconquista da sua liberdade. Quando você para de buscar aprovação, percebe que tem total controle sobre suas emoções e decisões. O estoicismo nos ensina que a felicidade e a paz interior não vêm do que os outros pensam de nós, mas da nossa capacidade de viver de acordo com nossos próprios princípios. Ao confiar em si mesmo e na sua própria percepção de valor, você rompe as correntes do narcisismo e se liberta para viver de forma autêntica e plena. Quinto, pratique o desapego estoico. O desapego é uma das lições mais poderosas que o estoicismo nos oferece, especialmente ao lidar com narcisistas. A tentativa constante de controlar o comportamento do outro ou mudar suas atitudes é uma armadilha emocional que muitos caem, mas o estoicismo nos ensina que devemos aceitar a realidade como ela é. O narcisista age da forma que conhece, e cabe a você entender que o comportamento dele não está sob seu controle. Praticar o desapego estoico é reconhecer que você não pode mudar o narcisista, mas pode escolher como reage e o que deixa influenciar sua paz interior. Um dos caminhos para o desapego é focar na sua própria transformação. Quando você para de tentar mudar o outro e direciona essa energia para seu próprio crescimento, tudo muda. Por exemplo, se o narcisista constantemente te provoca para ver suas reações, você pode decidir não se envolver emocionalmente. Isso não significa indiferença, mas sim a prática da apatia estoica, a habilidade de se manter calmo e indiferente às provocações externas. Quanto mais você treina essa habilidade, mais se distancia emocionalmente das tentativas de manipulação do narcisista. Outro ponto importante do desapego estoico é aprender a aceitar a perda. Isso pode significar aceitar que certas pessoas não mudarão e que você talvez precise se afastar para proteger sua saúde mental. O desapego não é um sinal de fraqueza, mas de força interior. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, frequentemente refletia sobre como devemos aceitar a impermanência das coisas e das relações. Quando você pratica o desapego, você aprende a se libertar das expectativas que tem sobre o narcisista e a encontrar paz ao focar no que realmente está sob seu controle. Praticar o desapego estoico é uma jornada de autossuficiência e resiliência. Quando você percebe que não precisa controlar tudo para ser feliz, passa a viver com mais leveza. O narcisista perde o poder de afetar suas emoções porque você está focado no que pode controlar, suas próprias atitudes e pensamentos. Cada vez que você solta as amarras da necessidade de mudar o outro, você se aproxima mais da verdadeira liberdade emocional que o estoicismo oferece. O desapego é, portanto, uma escolha consciente de preservar sua paz, independentemente do que o narcisista tente fazer. E você, já começou a praticar o desapego emocional? Como isso tem feito diferença na sua vida? Me conte sua idade e qual a cidade que você está falando, e se você conhece algum narcisista. 6. Cultive a resiliência. A resiliência é uma das maiores virtudes que o estoicismo ensina,
E ao lidar com narcisistas, ela se torna essencial. Cada interação com um narcisista pode parecer uma batalha, onde eles tentam desestabilizar suas emoções e enfraquecer sua autoestima. Mas o estoicismo nos lembra que é nas adversidades que crescemos. Cada situação difícil que você enfrenta com um narcisista é uma oportunidade para fortalecer sua resiliência emocional. Encare os ataques verbais ou as manipulações como desafios para praticar sua paciência e autocontrole. E lembre-se de que a verdadeira força vem de como você escolhe reagir às dificuldades. Cultivar a resiliência estoica envolve reconhecer que você não tem controle sobre o comportamento do narcisista, mas tem total controle sobre como lida com isso. Imagine-se em uma situação em que o narcisista tenta provocar uma reação emocional em você, com críticas ou insultos. Ao invés de reagir impulsivamente, você pode aplicar o princípio estoico de ataraxia, que é a calma mental. A resiliência, nesse caso, é sua capacidade de permanecer centrado e equilibrado, mesmo quando confrontado com ataques. Praticar essa resiliência diária é como forjar uma armadura interna que protege sua paz. Outra forma de cultivar resiliência é através da preparação mental. Os estoicos acreditavam na visualização negativa, onde você imagina cenários difíceis para estar preparado emocionalmente quando eles acontecerem. Ao interagir com um narcisista, você pode antecipar possíveis provocações ou manipulações e já estar mentalmente pronto para lidar com elas de forma tranquila. Isso não significa ser pessimista, mas sim estar preparado para não se deixar abalar. Quanto mais você pratica esse tipo de preparação mental, mais resiliente se torna diante das adversidades. Ao desenvolver sua resiliência estoica, você começa a perceber que as tentativas de manipulação do narcisista perdem força. Isso porque a resiliência não é apenas sobre resistir, mas também sobre se adaptar e crescer a partir das experiências difíceis. Cada vez que você escolhe responder com calma e autocontrole, sua resiliência se fortalece e o narcisista perde o poder de afetar suas emoções. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem da capacidade de enfrentar a adversidade com coragem e equanimidade. E essa resiliência é o que transforma desafios em oportunidades de crescimento pessoal. 7. Concentre-se no que está sob seu controle. O estoicismo nos ensina que a fonte de nossa paz interior está em focar exclusivamente no que está sob nosso controle. Ao lidar com um narcisista, essa lição se torna fundamental. O narcisista tentará de todas as maneiras te desestabilizar, seja manipulando suas emoções, seja criando conflitos desnecessários. No entanto, o que ele faz está fora do seu controle. O que você pode controlar são suas próprias reações, pensamentos e atitudes. Esse foco nos elementos que estão sob seu controle é libertador. Quando você para de se preocupar com o que o narcisista faz, você recupera sua energia e pode direcioná-la para o seu próprio crescimento. Concentrar-se no que está sob seu controle envolve uma reavaliação contínua de suas prioridades. Em vez de tentar mudar o comportamento do narcisista ou de agradá-lo, seu foco deve ser melhorar a si mesmo. Por exemplo, se ele constantemente critica suas decisões, em vez de se desgastar tentando justificar suas escolhas, você pode simplesmente seguir adiante, sabendo que está tomando decisões de acordo com seus próprios valores. O estoicismo nos lembra que o julgamento dos outros não define quem somos, e ao aplicar isso, você reduz o poder do narcisista sobre sua autoestima. Essa filosofia também nos convida a fazer uma distinção clara entre o que podemos influenciar e o que não podemos. Em um relacionamento com um narcisista, você pode influenciar suas próprias ações, como definir limites claros ou escolher se afastar de situações abusivas. No entanto, o comportamento do narcisista, seus ataques, suas manipulações, não está sob seu controle. Assim, ao invés de desperdiçar energia tentando modificar o outro, você redireciona sua atenção para o que pode fazer por si mesmo. Isso traz uma sensação profunda de paz, pois você deixa de lutar batalhas impossíveis. Focar no que está sob seu controle também significa aceitar a realidade como ela é,
sem resistência emocional. O estoicismo nos ensina a abraçar os fatos com serenidade. Quando você entende que não pode controlar o narcisista, mas pode controlar a maneira como lida com ele, você se torna mais forte. Isso não é resignação, mas uma escolha consciente de onde colocar sua energia. Ao manter seu foco em suas próprias atitudes, você se torna um exemplo de força estoica. E o narcisista, sem poder sobre suas emoções, se vê desarmado. Oitavo, abrace o silêncio estoico. O silêncio pode ser uma das armas mais poderosas quando se lida com um narcisista. Narcisistas prosperam em conflitos e alimentam-se das reações emocionais de quem os cerca. O estoicismo, por outro lado, nos ensina o valor do silêncio como uma forma de autoproteção e autocontrole. Ao invés de responder a cada provocação, insulto ou manipulação, a escolha de permanecer em silêncio pode ser desarmadora. O narcisista espera que você reaja, que você entre no jogo emocional, mas ao abraçar o silêncio, você quebra esse ciclo. O silêncio, nesse caso, não é passividade, mas uma escolha ativa de não dar poder ao outro. Um exemplo prático de como aplicar esse princípio estoico é diante de uma crítica injusta. O narcisista frequentemente fará acusações infundadas, esperando que você se defenda ou reaja com raiva. Ao invés de responder impulsivamente, você pode simplesmente escolher o silêncio. Esse ato de não responder imediatamente mostra que você não está à mercê das manipulações dele. Você mantém o controle de suas emoções e, ao mesmo tempo, demonstra que não está disposto a ser arrastado para o drama. O estoicismo nos lembra que o poder de escolha está em nossas mãos, e o silêncio pode ser uma resposta poderosa. Além disso, o silêncio é uma forma de preservar sua energia mental. O narcisista frequentemente desgasta emocionalmente suas vítimas, fazendo com que gastem horas justificando, explicando ou se defendendo. Ao escolher o silêncio, você corta essa fonte de desgaste. Pense no silêncio como uma pausa estratégica, como o respiro de um lutador em meio a uma batalha. Você não está ignorando o que acontece ao seu redor, mas está escolhendo não se envolver emocionalmente em algo que não trará benefícios para a sua paz de espírito. O estoicismo nos ensina que nem toda batalha merece ser lutada, e o silêncio é a melhor resposta em muitas situações. O silêncio também pode ser uma forma de resiliência emocional. Quando você abraça o silêncio, você mostra a si mesmo que está no controle de suas reações. Isso frustra o narcisista, que não consegue o resultado desejado. O estoicismo valoriza essa postura de força interior, onde você escolhe seus momentos de ação e palavras com sabedoria. Ao adotar o silêncio como resposta às provocações, você não apenas protege sua paz interior, mas também desarma o narcisista, que perde o poder sobre suas emoções. O silêncio estoico é, portanto, uma das mais poderosas formas de resistência contra a manipulação. Nona, haja com consciência e virtude. No estoicismo, a virtude é o caminho para a verdadeira liberdade e felicidade. E essa filosofia se torna ainda mais poderosa quando aplicada ao lidar com um narcisista. Agir com consciência e virtude significa manter-se fiel aos seus próprios valores, independentemente das provocações ou manipulações externas. Um narcisista tentará distorcer a realidade, desestabilizar suas emoções e corromper seu senso de identidade. Mas ao agir com virtude, você mantém o controle sobre o que realmente importa, suas ações. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil. Agir com consciência significa estar atento a cada decisão que você toma. Imagine que o narcisista tenta envolver você em um jogo de manipulação emocional, usando culpa ou chantagem emocional para te controlar. Ao invés de responder de maneira automática, você pode parar, refletir e perguntar a si mesmo: essa ação está alinhada com meus princípios estoicos? Quando você se guia pela virtude, não importa o quão intensas sejam as provocações do narcisista, você permanece fiel à sua integridade. A virtude, segundo os estoicos, é o bem mais valioso, e ao manter esse foco,
Você se liberta da influência negativa do outro. Outra forma de agir com virtude é escolher não retribuir maldade com maldade. Um narcisista, muitas vezes, agirá de maneira cruel, tentando te arrastar para o mesmo nível de negatividade. No entanto, o estoicismo nos ensina que a virtude é um caminho superior. Quando você responde com bondade, paciência ou simplesmente se recusa a entrar no jogo, está agindo com virtude. Isso não significa ser passivo, mas sim forte o suficiente para manter seu caráter intacto. Agir com virtude não só preserva sua paz interior, como também pode desarmar o narcisista, que se alimenta de conflitos. Ao escolher a virtude como sua bússola, você se torna imune às tentativas do narcisista de corromper sua percepção de si mesmo. O estoicismo nos lembra que a verdadeira felicidade vem de dentro, da satisfação de saber que você viveu de acordo com seus princípios. Quando você age com consciência, alinhado com a virtude, você quebra as correntes da manipulação emocional e encontra uma liberdade que o narcisista jamais poderá roubar. A consciência clara e a virtude são, portanto, os maiores aliados para quem deseja superar os desafios de um relacionamento com um narcisista, mantendo sua paz e dignidade intactas. Agora que você conhece as poderosas lições do estoicismo para se libertar do ciclo de manipulação narcisista, a decisão está nas suas mãos. Vai continuar preso às armadilhas emocionais ou escolherá agir com consciência, controle e virtude? Pergunte a si mesmo: o que ainda te impede de romper essas correntes? Lembre-se, o narcisista só tem poder enquanto você permitir. Aplique essas lições, comece a tomar o controle das suas emoções e se afaste de quem te faz mal. O estoicismo te ensina que a verdadeira força vem de dentro, e a sua paz não está à venda. Quer dar o próximo passo e mudar sua vida? Compartilhe nos comentários como você pretende aplicar essas lições. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo como vencer com o estoicismo. Este é o seu momento de transformação. Até o próximo vídeo.